tema desta minha partilha, desta minha colocação, está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 51. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. A manifestação do braço de Deus, nós podemos dizer que acontece na plenitude dos tempos, quando Nossa Senhora recebe a visitação do arcanjo, né? E nós sabemos, ela disse muito mais do que sim ao projeto de Deus, ela disse faça-se, né? É interessante que Nossa Senhora, ela abdicou dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos para fazer a vontade de Deus. As pessoas que têm dificuldade de fazer a vontade de Deus é porque ainda estão apegadas às suas vontades, aos seus desejos, aos seus projetos. Eu lanço aqui uma pergunta já. Você, meu irmão, minha irmã, está se consagrando, talvez já consagrado, você tem dado prioridade aos projetos de Deus na sua vida ou aos seus projetos na vida da igreja e na vida de Deus? Bom, esta passagem ela está dentro do contexto do Cântico de Nossa Senhora, o Magnífica, que está dentro de um contexto maior um pouco, depois que o arcanjo visita Nossa Senhora, então até ela vai, aliás, até as montanhas onde está sua prima, Santa Isabel. E dos versículos 39 a 45 se dá essa visita. Eu sempre gosto de pegar todo o contexto para que a gente possa entender aquele texto, né, que foi proposto para nós. Então, falando de humildade, de serviço, de disponibilidade das pessoas que são humildes, né, que é o contrário do soberbo, né, a humildade, ela está na outra ponta da soberba. O soberbo faz aquilo que ele quer. O soberbo, ele, na realidade, ele é Deus de si mesmo, enquanto que o humilde, ele se despoja de si, ele faz a vontade do outro. No caso, aqui, a vontade de Deus. Então Maria, ela vai às pressas à montanha, né? Como vai dizer no versículo 39 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Olha que lindo! Aliás, somente dessa passagem aqui, né, da visita de Maria, sua prima Isabel, quantos pontos incríveis nós podemos tirar daqui. Mas no versículo 45, Santa Isabel vai dizer: Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nós sabemos que Nossa Senhora, ela meditava sempre no seu coração tudo aquilo que estava ligado ao próprio Deus, à palavra de Deus. Nossa Senhora era conhecedora das Sagradas Escrituras e sabia da profecia, da vinda do Messias. Então, ela nunca
duvidou, nunca duvidou. Nossa Senhora, então, depois de abraçar Isabel, de ouvir de Isabel que ela é bem-aventurada porque creu, Nossa Senhora canta o Magnífica, o hino mais lindo de louvor das Sagradas Escrituras. É interessante que esse cântico de Nossa Senhora, o Magnífica, as palavras desse cântico são paralelas a uma série de passagens do Antigo Testamento, especialmente a canção de Ana, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, de 1 a 10, mas também nos Salmos 136, de 10 a 12. Mas, lógico, vai ser falado, ou já foi falado, eu não sei qual é a ordem que está aqui a minha partilha, né, a minha pregação, enfim, mas o Magnífica nós podemos dividir em 4 partes para a gente poder entender melhor. A primeira parte, Maria se alegra por dar a luz ao Messias, que é do versículo 46 ao 48. A segunda parte, Maria glorifica a Deus pelo seu poder, pela sua santidade e pela sua misericórdia. Está lá do versículo 49 ao 50. A terceira parte, Maria espera que Deus transforme o mundo por meio do Messias, do versículo 51 ao 53. E aqui está o tema desta colocação, né, que nós estamos partilhando aqui. Mas a gente já vai entrar nela. E a quarta parte, né, do Magnífica, Maria exalta a Deus, pois ele foi fiel à sua promessa a Abraão. Essa promessa Deus fez lá em Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 3. Né? E aqui no Magnífica está no versículo 54 ao 55. Bom, adentrando agora, propriamente dito, aliás, no tema, né, que está na terceira parte do Magnífica. Lógico que essa terceira parte ela é compreendida entre os versículos 51 e 53, mas nós nos deteremos apenas no versículo 51. Né? Mas eu gostaria de trazer aqui também na tradução da Bíblia de Jerusalém. Enquanto na tradução da Bíblia Ave Maria, né, está: manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Na Bíblia de Jerusalém está assim: agiu com a força de seu braço e dispersou os homens de coração orgulhoso. Ou seja, soberba e orgulho são as mesmas coisas. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas se derrama em graça, em amor, em bênção sobre a vida dos humildes. Dizia certa vez um padre, e eu guardei isso, né? Deus não resiste a um coração humilde. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a humildade é a verdade. É a verdade. Parece que no Magnífica, Nossa Senhora, ela está se exaltando até. Mas é muito pelo contrário. Maria está sendo tão humilde a ponto de reconhecer o que Deus fez na vida dela. Uma pobre. E aqui em Lucas, Nossa Senhora, pobre mesmo. Mas ali no versículo 51, manifestou o poder do seu braço. O que é este braço?
Na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a gente pode perceber em muitos momentos o braço de Deus, né, agindo na história, né? Isaías vai falar, nos Salmos também vai ter sobre o braço de Deus, em Deuteronômio, no livro da sabedoria, em Jeremias, em Jó, em Êxodo, em Daniel, em Eclesiástico, em Baruque, em Atos dos Apóstolos e em Provérbios. O braço de Deus é a ação de Deus a favor do seu povo, mas também contra os inimigos. Nós precisamos entender isso. As pessoas falam assim, muitas vezes a gente ouve, né? Mas Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém. Bom, Deus é o justo juiz. Ele já nos deu a salvação e nos deu a liberdade para escolhermos a salvação ou a perdição. Se nós escolhermos a perdição, a opção é nossa, a escolha é nossa. É como que se nós mesmos nos condenássemos, mas a justiça de Deus dá a sentença. Deus é justo. Ah, mas Deus é misericórdia. Deus não quer perder ninguém. Lógico que Deus não quer perder ninguém. Tem um santo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer sobre a misericórdia de Deus uma frase muito interessante e que cabe aqui nesta colocação, nesta partilha. A misericórdia de Deus é para quem teme a Deus e não para quem abusa de Deus. Olha que interessante. O temor de Deus e a misericórdia de Deus. Nossa Senhora, no Magnífica, ela traz o temor e a misericórdia. É muito, muito interessante. Manifestou o poder do seu braço. A manifestação do braço de Deus é igual à sua intervenção no tempo e na história em determinados momentos no Antigo Testamento, mas concretizado no Novo Testamento com a vinda de Jesus, o Salvador. No Antigo Testamento, nós temos o favor do braço de Deus na vida daqueles que temem a Deus. E no Novo Testamento, então, Deus em Jesus, que é o próprio Deus, se derrama em misericórdia, porque vem nos salvar. Para o humilde que teme, o braço de Deus significa misericórdia e favor. Mas para o soberbo que não teme, o braço de Deus significa a justiça. Portanto, a partir do versículo 51 de Lucas 1, é importante destacar que, junto do versículo anterior, do versículo 50, essa declaração marca uma transição do que Deus fez com Maria para com o que ele fez na história. E tanto Maria como Ana, porque o cântico do Magnífica, ele tem lá uma base no cântico de Ana, tanto Maria como Ana, então vão renunciar à arrogância dos orgulhosos que se fazem inimigos de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, isso acontece no cântico de Ana. E está assim: não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, porque por ele são pesadas as ações.
Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 3. E, fazendo essa ligação, Nossa Senhora canta, então, no versículo 50, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos. Meu irmão, minha irmã, soberbo não tem vez com Deus, mas o humilde sim. Só que você já percebeu que muitas vezes nós confessamos tantos pecados, mas o pecado da soberba quase que nunca, ou talvez alguns de nós nunca pedimos perdão a Deus? Sabe por quê? O pecado da soberba, ele é um pecado espiritual. Já os outros pecados capitais, vamos dizer assim, são pecados ligados à nossa carne. A avareza, a gula, a luxúria, a ira e por aí vai. São ligados à nossa carne. E por ser ligados na nossa carne, escute bem isso, é o que vai dizer Santo Tomás de Aquino, a culpabilidade dos pecados capitais são menores, apesar de serem graves e mortais, pelo fato de nós pecarmos contra o próprio Deus, na nossa carne, pecamos mortalmente, mas a culpabilidade ela é menor no sentido de que, por nossa natureza decaída por conta do pecado original, nós temos a concupiscência e o estímulo, dessa carne, decaída. Então temos os vícios. Já a soberba, ela é um pecado espiritual, não está ligada à carne. A soberba é um pecado, por exemplo, dos anjos. Os anjos não pecam na carne. Por quê? Porque são espírito. Mas eles pecam justamente pela soberba. A soberba é querer ser como Deus. E isso é grave. É gravíssimo. Muitas vezes nós fazemos tudo do nosso jeito. Todas as áreas da nossa vida. Nós até apresentamos a Deus, mas nós fazemos as coisas do nosso jeito. E por isso somos carregados pela soberba e a gente não confessa esse pecado. Confessamos todos os outros. A igreja no Oriente, ela tem a soberba como um dos pecados capitais. Sabemos que são 7 os pecados capitais. Mas na Igreja do Oriente são 8, porque inclui a soberba. Na Sagrada Escritura, em Eclesiástico, vai dizer assim, no capítulo 10, versículo 15. A soberba é o início de todo o pecado. Portanto, São Gregório Magno, ele vai situar a soberba acima de todos os 7 pecados capitais, dando à soberba o título de rainha dos vícios. E em concordância com São Gregório Magno, Santo Tomás de Aquino corrobora com esse raciocínio e explica que é possível tomar essa palavra em 3 acepções, em 3 aspectos, a soberba. A primeira, como um apetite desordenado da própria excelência, a qual se chama também de amor próprio. Na segunda, como um certo desprezo atual de Deus quanto ao seu efeito, que é não submeter-se aos seus mandamentos. E no terceiro aspecto, como uma certa inclinação a esse mesmo desprezo, que vem da corrupção da natureza humana pelo pecado original. Em todos esses sentidos, a soberba
é considerada a raiz de todos os vícios. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, ela vai cantar, ela vai dizer no Magnífica que Deus, ele desconcertou os corações dos homens soberbos, dos homens orgulhosos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu já fiz essa pergunta para mim. Você já confessou a sua soberba? Eu comecei a perceber quantas vezes eu fui soberbo, fazendo tudo do meu jeito e não aceitando o projeto de Deus. O profeta Isaías, ele vai dizer lá no capítulo 53, no versículo 1: quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Estou aqui na tradução da Bíblia Jerusalém. Quem acreditou no que foi revelado no braço de Deus, no braço de Yahvé? Ou seja, quem acreditou no próprio Jesus, no plano da salvação. Muitos não acreditaram e talvez muitos não acreditarão. É por causa do pecado que endurece o coração do homem. No Evangelho de São Lucas, coração significa reino do pensamento. E numa tradução que vem do grego, é mais complexo ainda. Coração significa arrogante na compreensão de seus corações. Ou seja, homens que têm o coração tão fechado que não conseguem acreditar em Deus. E acreditam em si mesmos, acreditam nas suas próprias convicções, são arrogantes. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 34, diz assim: se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Deus, ele olha do alto céus e ele vê aqueles homens de coração duro, homens de coração fechado, que zombam das coisas dele. Deus está acima de todos esses homens, mas Deus se derrama no coração do humilde, como nós já falamos aqui. Em Isaías, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos terá um dia para exercer punição contra todo ser orgulhoso e arrogante, e contra todo aquele que se exalta para abatê-lo. E no capítulo 13, no versículo 11, punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Meus irmãos, tamanha é a força do cântico de Nossa Senhora. Quando Deus vai dizer então ali, através de Nossa Senhora, que manifestou o poder do seu braço e desconcertou os corações dos soberbos, dos orgulhosos. Para nós finalizarmos, eu gostaria de trazer aqui da parte de São Gregório Magno, que vai dizer: todo o tumor dos arrogantes, diz ele, São Gregório, se manifesta de 4 modos. Eu gostaria de trazer esses 4 modos que São Gregório fala, para que nós possamos pedir a Deus que nos ajude a tirar de nós esses tumores. Primeiro, quando estimam possuir o bem graças a eles próprios. Será que a gente acha que todos os bens são por graça dos nossos próprios esforços? 2. Quando mesmo acreditando que o bem lhes foi dado do alto, acham que por seus méritos que o recebem. Será que a gente acha que se a gente fizer e fizer e fizer, se a gente trabalhar, e até mesmo se a gente tiver uma vida espiritual tão fecunda, é por isso que Deus vai derramar sobre nós as suas graças?
as suas bênçãos, pelos nossos méritos. Terceiro ponto, quando se gabam de possuir o que não possuem. Quarto ponto, quando, desprezando os demais, apreciam particularmente ostentar o que possuem. Meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora nos dê a graça de ficarmos livres desse pecado que é o maior de todos, o pecado da soberba. Adão e Eva pecaram pela soberba porque ouviram de Satanás que se comessem do fruto daquela árvore, que foi a única que Deus não permitiu que eles tocassem, que eles seriam como Deus. Então, eles desobedeceram a Deus e quiseram ser como Deus. Já Nossa Senhora, ela se humilha, Nossa Senhora, ela deixa a vontade dela para fazer a vontade de Deus. Só que agora o fruto do ventre dela é o próprio Salvador. É o braço do Senhor que aniquila os arrogantes de coração duro e soberbo. Peçamos à Virgem Maria que nos ajude nessa caminhada de fé a sermos homens e mulheres humildes, que buscam sim a Deus, que buscam sim santidade, mas acreditam que, apesar de todo o esforço que temos que fazer na busca das virtudes, toda a graça vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!